Boa noite. Boa noite. Continua em estado grave o homem baleado durante abordagem de PMs na periferia. Presa mulher acusada de ser uma das maiores traficantes da Cracolândia. Site é usado por paulistanos para reclamar e mapear áreas com falta d'água. Israelenses e palestinos respeitam a nova trégua de 72 horas. Exército da Ucrânia tenta retomar cidade em poder dos rebeldes pró-Rússia. Procon alerta sobre multas abusivas para quem desiste de apartamento comprado na planta. Está internado em estado grave o idoso baleado no pescoço por uma PM durante uma abordagem policial na Zona Leste. Um vizinho da vítima filmou a confusão. O condutor da moto e a passageira estavam sem capacetes. William Costa de Araújo Ferreira desobedeceu o pedido dos policiais para que encostasse a moto e só parou em frente à casa de Carina dos Santos, na entrada da comunidade X do Morro, no bairro Cidade A.E. Carvalho, na Zona Leste. William, de 21 anos, cumpre pena em regime aberto por roubo. Nas imagens feitas por um vizinho, uma pessoa chuta o policial que imobilizava William. Em seguida, a outra agente, Aretusa Rodrigues Moraes, dispara 3 vezes. Foram 2 tiros para o alto. O terceiro, disparado na horizontal, atingiu Mário Aparecido dos Santos, pai de Carina, no pescoço. A vítima, de 63 anos, foi socorrida pelos vizinhos e transferida nesta manhã em estado grave para o Hospital Santa Marcelina. A policial que efetuou os disparos foi autuada em flagrante e encaminhada para o presídio militar Romão Gomes. Ela responde por lesão corporal grave. Em depoimento à polícia militar, a agente disse ter efetuado 2 disparos para o alto para conter pessoas que atiravam pedras e outros objetos nos policiais. E disse que teve o braço puxado pela vítima, o que resultou no terceiro disparo. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas negaram que Mário dos Santos tenha agido contra a policial. No documento, a corporação destacou que não prevê disparo de advertência para o alto em nenhuma hipótese. A justiça vai investigar a conduta da policial. Moradores de diferentes bairros de São Paulo começaram a usar um site colaborativo para reclamar da constante falta d'água em suas residências. E assim estão mapeando as áreas, segundo eles, mais atingidas na cidade pela atual seca. Só de abrir o site já é possível perceber que as reclamações de falta d'água se espalham por várias cidades do estado. Desde a criação em maio, a página já acumula mais de 200 comentários. A nossa equipe entrou em contato com pessoas de diferentes bairros da capital para saber a real situação das famílias. Da Zona Leste, Leonardo afirma que as torneiras ficam secas todas as noites desde final de junho. Começa a faltar lá para as 11h30, por aí. E Renata, que mora no Cambuci, no centro, sofre com o mesmo problema. Desde o final de março, começou por volta da meia-noite, acabava a água. Tá. Aí voltava na manhã seguinte, aí depois em maio começou por volta de 10 da noite, aí depois já passaram para 9 horas, agora tá tipo 15 para as 9 já não tem mais. Bom, a gente já conversou com a Renata, agora são 10h20 e a gente vai até a casa dela ali no Cambuci para saber, afinal, realmente se não tem água e conversar com ela como que tá essa rotina de falta água toda a noite. Vamos lá? Renata nos recebe e logo mostra que o relógio medidor de consumo está parado e mesmo abrindo a torneira até o fim, nada de água. Para regar as plantas, o jeito é acumular água nestes vasilhames. Dentro de casa, só a torneira da caixa que pode ser usada. Renata não tinha noção do problema até conhecer o site. No princípio, a gente estava achando que era alguma coisa da região, de repente alguma obra da Sabesp. Por que eles desligam todo dia à noite? Isso foi em março, começou, né? E aí, quando eu entrei lá, eu tomei um susto, porque estava quase a cidade inteira tomada de pontinhos, né, de pessoas falando que estava faltando água. Ao lado da casa de Renata, funciona esta lanchonete. Aqui, após perceber que a região passava por uma espécie de racionamento, o dono precisou trocar a caixa d'água de 500 litros por uma de 1.500. Quando chegava 10 horas, né, você tinha que economizar água, né? Antes disso, a gente já enchia alguns baldes d'água, né, para conseguir lavar os copos. Agora são 11h40 e a gente vai lá para Sapopemba, na casa do Leonardo, que tinha conversado com a gente que a partir das 11h30
começava a faltar água também na casa dele. Então vamos para Sapopemba. Na casa de Leonardo, o medidor também parado. Mas quando ele abriu a torneira, uma surpresa. Tinha água, mas sem pressão. Ela não tem força para chegar até o sobrado. Estudante de gestão ambiental, ele aplica as técnicas do curso na rotina da família. A gente tem que tá acumulando um pouco mais de louça para lavar, acumulando mais roupa. A gente já reutilizava a água, né, anteriormente para lavagem de quintal, tudo mais. E agora tem que tomar um banho mais curto, tem que mudar um pouquinho a rotina mesmo. As ocorrências de falta d'água podem ser registradas no site faltouagua.com. A página conta com mais de 2.300 marcações de diversas cidades do país e até do mundo, mas a grande maioria das reclamações é de São Paulo. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, diz que redução na vazão de água do rio Jaguari, que abastece outros estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais, é importante para manter o consumo humano durante a escassez. A repórter Fernanda Azevedo tem mais informações. Fernanda? Gabriel, na semana passada, a ANEEL notificou a Companhia de Energia de São Paulo, a CESP, por descumprir a determinação da ONS, do Operador Nacional do Sistema, que determinou o aumento da vazão de água para uma hidrelétrica do Rio Jaguari. Hoje, o governador defendeu a posição da CESP, disse que é preciso priorizar o abastecimento humano, o abastecimento das cidades e que para a produção de energia elétrica existem outras alternativas, como o uso das termoelétricas, por exemplo. O governador voltou a dizer que nenhum município operado pela Sabesp passa por racionamento de água neste momento e que há problemas de abastecimento em outros municípios, mas que têm sistemas municipais de abastecimento. O governador fez essas afirmações e comentou sobre essa crise de água que afeta o estado de São Paulo durante uma visita a uma unidade básica de saúde em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Fernanda. Direito do consumidor. Adquirir a casa própria continua sendo o sonho da maioria dos brasileiros, mas práticas abusivas de algumas construtoras atrapalham a vida de muita gente. O atraso na entrega por parte da empresa ou o arrependimento na compra tornam a rescisão do contrato e a devolução do imóvel uma verdadeira novela. Luiz comprou um imóvel em 2012 para morar com a esposa. O empreendimento ainda estava em construção e seria entregue apenas em 2016. Poucos meses depois da compra, ele encontrou outro imóvel com metragem maior e em localização melhor para o casal e decidiu rescindir o contrato. Além de não me devolverem nenhuma pequena porcentagem do que eu havia pago, ainda me disseram que eu teria que pagar uma multa absurda, assim, de R$30 mil. Consultamos a supervisora de assuntos financeiros de habitação do Procon. Ele tem direito, sim, ao cancelamento do contrato e se o contrato dispor de uma multa abusiva, de um valor altíssimo, ou diz que o consumidor vai perder tudo, ou retém grande parte dos valores, essa cláusula é nula de pleno direito e a empresa ela pode cobrar somente os custos administrativos dessa rescisão. O advogado de Luiz orientou que ele poderia comprar o segundo imóvel em melhores condições. A rescisão do contrato do primeiro imóvel está na justiça. Quem também teve problema depois de ter comprado um imóvel foi o Cláudio, mas no caso dele, ele comprou o imóvel na planta lá em Santos, esperava que ele ficasse pronto em junho de 2012, mas um ano e meio depois disso ainda não tinha sido entregue, não é isso, Cláudio? Exatamente. Quando eu comprei o imóvel, um ano e meio depois eu procurei a justiça para que eu pudesse tentar uma rescisão do meu contrato com a incorporadora. O consumidor, nesse caso, tem direito à devolução integral dos valores atualizados, corrigidos monetariamente. De acordo com o Procon, o número de reclamações envolvendo construtoras e incorporadoras de imóveis vem diminuindo ao longo dos anos, mas isso impulsionado principalmente pela queda na venda de imóveis. No segundo semestre de 2012, foram 2.648 reclamações, o maior número desde o fim de 2009. De lá para cá, vem reduzindo aos poucos. No primeiro semestre de 2013, foram 2.576 queixas. No segundo semestre de 2013, foram 2.203 reclamações. E no primeiro semestre deste ano, 1.844 registros no Procon. Em todos os casos, as maiores queixas eram de não cumprimento do contrato por parte das empresas e dúvidas sobre cobranças. É muito importante verificar se a cláusula que está dispondo ali de devolução de valores é abusiva.
procurar um órgão de defesa do consumidor ou um advogado especialista, até para que ele possa analisar o contrato em caso de dificuldade e, havendo alguma irregularidade, tentar rever essa cláusula, denunciar o fato ao órgão de defesa do consumidor para que haja aí a revisão dessa prática abusiva do fornecedor. Termina hoje o prazo para estudantes pedirem isenção na taxa de inscrição do vestibular da FUVEST. Estão isentos de pagar o valor de R$ 145 da inscrição os candidatos com renda familiar mensal de até R$ 1.086 por pessoa. A isenção deve ser solicitada pela internet no site fuvest.br. Os resultados dos pedidos serão divulgados no dia 22 de agosto. Mesmo se os candidatos forem contemplados, eles precisam efetivar a inscrição no vestibular. O prazo é entre 22 de agosto e 8 de setembro. A primeira fase da FUVEST será no dia 30 de novembro. Plano de demissões voluntárias da Petrobras alcançará 3.102 funcionários até junho de 2014. Foram desligados hoje 581 trabalhadores que atuavam em áreas administrativas e no setor operacional. O PDV anunciado em janeiro envolve quase 8.300 funcionários, o equivalente a aproximadamente 13% do efetivo total da estatal. As demissões devem representar economia de 13 bilhões de reais entre 2014 e 2018, segundo a estimativa da empresa. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Estima-se que só as campanhas para presidente custariam perto do bilhão. Até agora foram doados no Caixa 1 170 milhões, doações não apenas para candidatos à presidência. Dos 20 maiores doadores, 10 são empreiteiras ou braços desse setor. Há décadas, grande parte dos escândalos e CPIs nacionais, estaduais ou municipais nascem nesse território, o das empreiteiras e similares. Escândalos ligados a obras são centenas e suas origens estão quase sempre nas licitações pós-campanha. Já as maracutaias, conectadas ao setor incorporação imobiliário, quase não repercutem, mas infernizam o cotidiano das cidades. O esquema é o de sempre. Campanhas são financiadas e, em troca, executivo, legislativo ou funcionários liberam geral. Cada um constrói o que quiser, onde quiser e na altura que quiser. Daí, cidades são arrebentadas, como foram São Paulo, Salvador, Rio, Recife e tantas outras. Daí, shoppings onde não deveria existir nem uma padaria. Daí, prédios onde não se devia liberar nem mesmo uma tenda. Daí, engarrafamentos e as cidades infartadas. Até aqui, o PMDB levou 30% das doações. O PMDB, como se sabe, é a grande cunha no Congresso Nacional. Cada congressista tem o direito de incluir no orçamento anual da União até 15 milhões em emendas individuais. Isso dá 60 milhões por cabeça a cada mandato, 35 bilhões a cada legislatura. Tal direito foi conquistado na marra, para não dizer que foi fruto de chantagem. Faltam menos de 2 meses para a eleição. Candidatos e seus habituais ecos seguem na guerra de desgaste mútuo. E quem vai propor a sério uma reforma política? Seria com ou sem constituinte exclusiva? Com ou sem financiamento público? Com ou sem voto distrital? Em relação às reformas, todas elas, o que se tem é silêncio, à espera do próximo escândalo de ocasião, à espera dos ecos e da marquetagem que já vem aí. Boa noite. O programa A Hora do Voto recebe hoje o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, candidato ao Senado pelo PSD. Na entrevista à jornalista Maria Lídia Flandoli, Kassab comenta as denúncias de irregularidades na prefeitura durante a sua gestão, especialmente a máfia do ISS. Não tenho nenhuma preocupação, Maria Lídia. Essa questão que você citou, por exemplo, a apuração foi por determinação minha. Sobre a queda nas pesquisas do candidato a governador Paulo Scaff, do PMDB, com quem está aliado, Kassab declara-se tranquilo. Paulo Scaff teve uma visibilidade grande com comerciais do seu partido. Ou PMDB, da Fiesp, do Sistema S. Do seu partido. E quando os comerciais acabaram, ele caiu. Na campanha, isso mostra que ele tem um perfil
eleitoral que vai crescer com a campanha, quando ele se expor. Kassab acredita que o eleitorado paulista verá nele uma nova proposta para a política. Se eu não sou renovação, imagina o Suplicy, que está há 24 anos no Senado, e o Serra, que já foi senador há 20 anos. Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. Moradores da cidade de Donetsk, na Ucrânia, continuam sofrendo com bombardeios. Os moradores continuam se escondendo e contando os danos dos confrontos entre ucranianos e separatistas pró-Rússia. Ontem, uma prisão foi alvo de artilharia pesada. Um detento morreu e mais de 100 conseguiram escapar. O exército ucraniano afirma que está perto de recuperar Donetsk, enquanto os separatistas dizem que estão prontos para contra-atacar se necessário. De acordo com o governo ucraniano, 568 soldados morreram nos confrontos desde maio. Mais de 1.200 ficaram feridos. Israelenses e palestinos respeitam a nova trégua de 72 horas e as negociações indiretas recomeçam no Cairo. O Hamas diz que não se opõe a uma força da autoridade palestina na fronteira com o Egito. A região da passagem de Rafah, fronteira com o Egito, no sul de Gaza, foi duramente bombardeada por Israel. A fronteira é a área de contrabando de armas vindas do exterior. Pela primeira vez desde 2007, quando assumiu o controle da faixa de Gaza, o Hamas anunciou que não se opõe à volta para aquela região das tropas leais ao presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, que governa a Cisjordânia. A informação surgiu no primeiro dia da retomada das conversações indiretas entre israelenses e palestinos no Egito. Israel exige a desmilitarização de Gaza. A delegação palestina exige o fim do bloqueio imposto por Egito e Israel e a abertura do Porto Marítimo de Gaza. Membros da Organização Mundial da Saúde se reúnem na Suíça para discutir o uso de drogas experimentais para enfrentar o surto de ebola na África. A organização classificou a epidemia como uma emergência sanitária internacional e agora busca alternativas para combater o surto. A Nigéria confirmou que o número de casos de ebola no país subiu para 10, mas até agora foram registradas apenas 2 mortes no país. Na Libéria, pessoas procuram igrejas para pedir pelo combate ao vírus. Porém, a atitude vai contra a advertência do governo para que a população evite reuniões públicas, a fim de conter a propagação do vírus. Hoje, a Costa do Marfim suspendeu os voos para os países afetados pelo vírus. Até agora, já foram confirmados 1.800 casos da doença na África. O ar seco voltou a ganhar força em São Paulo e as temperaturas subiram nesse início de semana. Hoje a máxima chegou aos 27 graus aqui na capital paulista e passou dos 30 em várias cidades do interior, como Ribeirão Preto e Araraquara. E com a ausência de chuvas, o índice de umidade do ar fechou o dia em 20% aqui na cidade. Mas, segundo os meteorologistas, essa condição deve melhorar no meio da semana. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Depois de um final de semana de temperaturas amenas, volta a esfriar no sul do Brasil. Amanhã, uma frente fria acompanhada de uma massa de ar polar avança pelo sul do país, provocando chuvas e derrubando as temperaturas em toda a região. A terça-feira vai amanhecer com termômetros na casa dos 12 graus em Porto Alegre e em Curitiba. Durante a tarde, não faz mais que 23 graus em Florianópolis e 17 na capital gaúcha. No litoral do Nordeste, ainda chove de forma passageira, mas faz calor de 29 graus em Aracaju. E aqui no Sudeste, tempo firme, calorão. No Rio de Janeiro, a máxima chega aos 32 graus amanhã. Aqui em São Paulo, o sol vai brilhar forte em todo o estado. À tarde, faz bastante calor e a umidade fica abaixo dos 30% em todas as regiões. Apenas ali na divisa com o Paraná que podem ocorrer algumas pancadas de chuva a partir da tarde, já por causa da aproximação da frente fria que avança pelo sul do Brasil. Nesta terça-feira, os termômetros chegam a bater na casa dos 33 graus em Presidente Bernardes e também na região de Votuporanga. No centro-norte do estado, calorão de 29 graus em Araraquara. E no litoral, dia de muito sol e temperaturas na casa dos 31 graus.
Aqui na capital, o calor está com dias contados. A partir do meio da semana, o tempo muda. Nessa terça-feira, mínima de 13, máxima de 29 graus. Já na quarta, chove a qualquer hora do dia e a máxima cai para 21. E na quinta-feira, prepare o guarda-chuva e o cobertor, porque além de chuva, vai fazer frio. A mínima será de 9 e a máxima prevista de apenas 15 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Boletim Focus divulgado hoje mostra que a expectativa do mercado para a expansão do PIB neste ano caiu pela 11ª semana consecutiva. Agora, os analistas financeiros entrevistados pelo Banco Central acreditam que o Produto Interno Bruto de 2014 irá crescer 0,81%. Na semana anterior, os economistas esperavam um aumento de 0,86% este ano. Para 2015, a previsão do mercado para a expansão do PIB recuou de 1,5% para 1,20%. É a primeira queda nessa previsão após 5 semanas de índice estável. E os economistas entrevistados do Boletim Focus revisaram para baixo a estimativa para este ano pela 4ª semana consecutiva. Estamos falando da inflação. Os analistas projetaram esta semana que o IPCA 2014 ficará em 6,26%. Na semana passada, a expectativa era que a Selic fechasse o ano em 6,39%. Para 2015, a expectativa do mercado para o IPCA subiu de 6,24% para 6,25% na 4ª elevação seguida. O atendimento no pronto-socorro do Hospital Universitário da USP está parcialmente paralisado desde sábado. Segundo a direção do hospital, a greve parcial dos funcionários impede que o atendimento ocorra normalmente. De acordo com a direção do hospital, o pronto-socorro, que atende em média 900 pessoas por dia, está realizando não mais que 40 atendimentos diários. O setor de urgência e emergência foi mantido, mas foram canceladas consultas ambulatoriais e cirurgias eletivas. Segundo os funcionários, a medida foi necessária porque a greve atingiu serviços essenciais, principalmente na área de exames de diagnóstico. A paralisação parcial do hospital havia começado no dia 16 de junho. 30% dos empregados cruzaram os braços, endossando a greve geral de trabalhadores da USP, que começou há 70 dias. Os grevistas pedem 9,78% de aumento salarial. Moradores de Mauá, na Grande São Paulo, enfrentaram dificuldades nesta manhã. Funcionários de uma empresa de ônibus cruzaram os braços. Os funcionários da aviação Cidade Mauá reivindicam o pagamento de verbas rescisórias para empregados que deixaram a companhia. Os grevistas impediram a saída de coletivos da aviação EAOSA do terminal da cidade. Os ônibus de outra empresa, a Susan Tour, que representam 60% da frota municipal, conseguiram circular no meio da manhã após também terem sido barrados durante a madrugada. A paralisação só chegou ao fim após acordo entre cobradores e motoristas da empresa Cidade Mauá e o dono da companhia. Segundo a prefeitura do município, a greve afetou 150 mil passageiros. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Começou ontem e termina amanhã em Bogotá, na Colômbia, encontro que reúne 350 líderes mundiais para trocar informações sobre boas práticas relacionadas com a gestão das cidades, transporte e turismo sustentável. Os compromissos assumidos na Rio+20, que estão no documento O Futuro que Queremos, servirão de referência para o debate. O evento quer fortalecer os compromissos das cidades no combate aos efeitos das mudanças climáticas e buscar alternativas para solucionar problemas relacionados à mobilidade e redução da pobreza. Bogotá foi escolhida para sediar o encontro por conta dos compromissos da cidade com a sustentabilidade que são reconhecidos, inclusive pela ONU, particularmente na implementação de novas tecnologias limpas para o transporte público e também no recolhimento dos resíduos com o programa Lixo Zero. Como o Brasil entra a partir da semana que vem na temporada de eleições com a propaganda eleitoral na televisão, bem que os candidatos poderiam prestar um pouco mais de atenção a esta pauta sustentável, que é a única coisa nova que os políticos têm a oferecer. Caso contrário,
vai ser aquele tiroteio de sempre, cada um prometendo mais que o outro, beijando criancinhas e abraçando velhinhos, além da troca de acusações sem fim. Esta tem sido a regra do jogo de toda eleição, mas bem que poderia não ser, porque ninguém aguenta o baixo nível usual das campanhas e também porque o mundo mudou muito. Se o lixo não é recolhido aqui no Brasil, os efeitos poderão ser sentidos na China, me acredite. Se os Estados Unidos não mudarem o petróleo como principal fonte de energia, a mudança climática é sentida aqui no sistema Cantareira. Tudo no planeta está definitivamente interligado. Os políticos brasileiros precisam entender este novo mundo sustentável que está chegando, porque senão serão atropelados pela realidade. Então, olho vivo na propaganda eleitoral para você não se sentir enganado. Mais informações é só enviar um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer de responder. Boa noite. O governo do estado inicia o projeto Escola de Gastronomia. A proposta é capacitar profissionais para cargos de cozinheiro ou ajudante de cozinha. As aulas são realizadas em parceria entre o programa Bom Prato e as escolas técnicas estaduais. Cristiane tem 32 anos e é mãe de 4 filhos. Desempregada há 2 anos e sem oportunidade de cursar uma especialização em culinária, ela se matriculou na Escola de Gastronomia, pensando em um futuro melhor. Nada de, você é uma atendente. Não, agora eu sou uma cozinheira. E eu quero muito continuar me aprofundar ainda mais na área. As aulas começaram na semana passada e Cristiane mostra orgulhosa o caderno onde anota todas as orientações dos professores. A aula de hoje vai ser básica e prática com aves. A Escola de Gastronomia tem como objetivo formar novos profissionais como cozinheiros ou ajudantes de cozinha. O curso tem duração de 3 meses e cada aluno recebe bolsa auxílio paga pelo governo do estado. O que aprende aqui também dá para aplicar em casa. Dá, com certeza. Das normas que a gente aprende aqui, as regrazinhas básicas, dá para você aplicar em casa muito bem. As aulas teóricas são realizadas em escolas técnicas participantes, já as práticas em 9 unidades do programa Bom Prato. A ideia é que até o final do ano, cerca de 20 unidades do programa recebam o projeto culinário. O programa Bom Prato tem 46 unidades em todo o estado, sendo 22 só aqui na capital. E para incentivar a participação dos alunos na Escola de Gastronomia, é assim que chefes renomados do Brasil e do mundo participam do projeto. O chefe francês Laurent Sedin está no Brasil há 34 anos e acredita que suas participações e projetos sociais ampliam o acesso de pessoas de todas as classes à alta gastronomia. Comer bem não pode ser o privilégio de poucos, mas é a obrigação de todos. Não há fronteira na alimentação. Outras informações sobre a Escola de Gastronomia podem ser obtidas no site viarapida.sp.gov.br. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Anita Pasques. Campeonato Brasileiro. No Clássico Paulista, o Corinthians levou a melhor sobre o Santos. Em jogo equilibrado, o alvinegro da capital venceu o rival lá da Baixada. Boa noite, Gabriel. Boa noite para você que está em casa. O São Paulo foi bem no Morumbi e venceu o Vitória por 3-1, com 2 gols de Alexandre Pato, acredite, e 1 de Allan Kardec. Já o Palmeiras continua despencando na tabela. Ontem a equipe de Ricardo Gareca perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 e está a 1 ponto da zona do rebaixamento. Vamos ver os gols. O jogo na Vila Belmiro marcou a volta de Robinho, mas apesar do esforço, o camisa 7 não marcou. O único gol da partida veio no segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Gil desviou de cabeça para a rede. Com a vitória, o Corinthians fica em 3º lugar na tabela. O dia também foi de reencontros para os São Paulinos. Kaká e os 30 mil torcedores do Morumbi. Mas quem brilhou contra o Vitória foi Pato. Ele fez o primeiro depois do passe de Ganso. Douglas deu um belo passe e Allan Kardec fez o segundo. Pato aumentou a vantagem e fez o 3º do São Paulo com um chute de fora da área. Mas no último lance do primeiro tempo, Luan recebeu e diminuiu a diferença para o Vitória. Placar final, São Paulo 3, Vitória 1. Diego Tardelli abriu o placar para o Atlético Mineiro no estádio Independência. No segundo tempo, o Palmeiras correu atrás e empatou.
A Lione bateu o escanteio e Henrique desviou para o gol na pequena área. Tudo igual. Mas não durou muito. Dátulo retomou a vantagem do Galo. Atlético Mineiro 2, Palmeiras 1. Anitta, vamos falar do clássico. Foi bastante equilibrado, o Corinthians venceu por 1-0, mas teve um lance que chamou a atenção de todo mundo, né? Um lance bem inusitado, bem diferente. Não, e do Petros, né, que teve aqui há 2 semanas no Mesa Redonda, ó lá, com o Rafael Claus, que é o árbitro, né, da partida. Ele foi com tudo em cima do juiz, olha lá, dá pra ver bem aí que ele foi mesmo em cima. Ele disse que não foi intencional, que ele estava protegendo a boca dele porque ele tinha machucado a boca, mas ele está agora sendo julgado pelo STJD, pelo artigo 254, que é por agressão física ao juiz, né? E ele corre o risco aí de ser suspenso por 180 dias. Então, ele é um cara calmo, sabe? Muita desculpa, né? Porque ele desvia a trajetória dele, ele estava correndo para um lado, desvia a trajetória para atingir o árbitro e tinha batido sem querer com o Jadson no lance. Exatamente. Né? E dá para ver que ele dá uma... Na hora que a imagem dá essa frisada, dá para ver que ele dá uma batida mais forte. Realmente ele não tem um histórico de ser um cara agressivo, mas, enfim, nessa ocasião foi o que pareceu, né? Vamos aguardar o julgamento. E mais 7 partidas completaram a 14ª rodada do Brasileirão, que só teve um empate em 0-0. Foi no jogo entre o líder Cruzeiro e o Criciúma, em Santa Catarina. Confira aí os gols dos outros jogos. Na Fonte Nova, o Bahia venceu o Goiás pelo placar mínimo, 1-0 com gol de Fael de cabeça. O Fluminense empatou com o Coritiba no Maracanã. Aos 24 minutos da etapa inicial, Elivelton partiu lá de trás e cabeceou em velocidade. 1-0 Fluminense. Mas no lance do gol, Gum foi derrubado por Leandro Almeida e sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda. O zagueiro dificilmente voltará a jogar este ano. E para piorar, aos 36 do segundo tempo, Germano deixou tudo igual para o Coxa com um belo chute de fora da área. E ficou assim, Fluminense 1, Coritiba também 1. O Atlético Paranaense recebeu o Botafogo na Arena da Baixada. E aos 45 do primeiro tempo, Cléo abriu o placar em cruzamento de Natanael, 1-0 Furacão. E quando faltava 1 minuto para o apito final, Douglas Coutinho aproveitou o contra-ataque e ainda teve tempo de driblar o goleiro Jefferson e fazer o segundo dos donos da casa. Placar final, Atlético Paranaense 2, Botafogo 0. O Flamengo derrotou o Sport no Maracanã e quem decidiu foi Eduardo da Silva. O brasileiro que defende a seleção da Croácia fez o primeiro gol com a camisa rubro-negra aos 39 do primeiro tempo. Após cruzamento de João Paulo, o atacante subiu alto para cabecear e fazer o único gol da vitória flamenguista. No Grenal da reestreia de Felipão pelo Grêmio, deu colorado. Aos 16 minutos do segundo tempo, Fabrício cruzou pela esquerda e Arangues de cabeça fez 1-0 para o Internacional. Aos 38, em rápido contra-ataque, D'Alessandro deixou Cláudio Vinck na cara do gol. O lateral levou a melhor sobre o Pará e matou o jogo no Beira-Rio. Placar final, Inter 2, Grêmio 0. A equipe de Abel Braga chega à segunda colocação com 28 pontos, apenas 2 a menos que o líder Cruzeiro. E no duelo catarinense, melhor para o Figueira contra a Chapecoense. Marquinhos fez o único gol da partida aos 41 do segundo tempo. O placar de 1-0 tirou a equipe de Floripa da zona do rebaixamento. Os clubes paulistas estão gastando mais com a segurança da Polícia Militar neste Campeonato Brasileiro. Os clubes pagam atualmente R$ 30,21 por hora de serviço para cada policial destacado. Este valor é 520% maior do que os R$ 29,05 pagos até março por um período de 6 horas por profissional. Isso porque desde 27 de março desse ano entrou em vigor uma lei promulgada pelo governador Geraldo Alckmin em dezembro do ano passado que elevou essa taxa. Os clubes paulistas reclamam que esse aumento de gastos compromete a arrecadação das partidas. A Secretaria Estadual de Segurança Pública, por meio da sua assessoria de imprensa, afirmou que pratica valor de mercado no policiamento de partidas de futebol.
Agora, futebol internacional. Na decisão da Supercopa da Inglaterra, o Arsenal se deu bem para cima do Manchester City. Outro time inglês, o Liverpool, atropelou o Borussia Dortmund em amistoso. No Anfield Road, o Liverpool recebeu o Borussia Dortmund e atropelou o time alemão. Logo aos 9 minutos, Felipe Coutinho deu um passe sensacional de calcanhar que deixou o Sturridge na cara do gol. 1-0 Reds. Depois da cobrança de escanteio, o zagueiro croata Lovren, que fazia a estreia na equipe inglesa, marcou o segundo. Já na etapa final, foi a vez de Felipe Coutinho deixar o dele nesse chute cruzado de perna esquerda, o terceiro do Liverpool. E para fechar, Sturridge salvou a bola na linha de fundo, entortou o zagueirão e tocou para Henderson definir. 4-0, fora o baile. Na decisão da Supercopa da Inglaterra, em Wembley, o Arsenal passeou para cima do Manchester City. 21 minutos de partida e os Gunners já saíram na frente com Santiago Cazorla, 1-0. Ainda na etapa inicial, Sanogo começou a jogada e tocou para Ramsey bater cruzado no canto do goleiro estreante Caballero. E no segundo tempo, para fechar a conta, Giroud marcou um golaço. Lindo chute de fora da área que garantiu a vitória e o título da Supercopa ao Arsenal. 3-0 e fim de papo. Anitta, falando de futebol internacional, sobre os brasileiros que jogam lá fora, uma notícia boa e uma nem tanto, ruim. Né? Pois é, o Neymar hoje treinou com bola, desde aquela história dele ter se machucado na Copa do Mundo. Hoje foi a primeira vez que ele entrou em campo com os companheiros dele ali do Barcelona e treinou com bola. Então, notícia boa. A notícia ruim foi que num amistoso entre o PSG, que é o Paris Saint-Germain, e o Napoli, vitória de 2-1 para o PSG, o nosso Thiago Silva se machucou, sentiu uma lesão na coxa direita. Uma pena. Uma pena, vai se recuperar. Muito obrigado. Nos vemos amanhã. E meio-dia, Super Esporte. Super Esporte. Juliana, com você? Após investigação de mais de um ano, polícia prende a mulher considerada a principal traficante da Cracolândia na região central. Foram 15 meses de investigações para chegar até esta senhora de 52 anos, suspeita de comandar o tráfico de drogas na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo, e que pode ter ligações com o primeiro comando da capital, o PCC. Salete Madalena de Souza Araújo foi monitorada por todo esse período em escutas telefônicas autorizadas pela Justiça. Nelas, ela fazia questão de demonstrar o quanto era poderosa e dominava o tráfico. Tenho 40 anos, ali todo mundo sabe quem é Salete. Todo mundo ali compra mercadoria comigo. Ontem tinha bastante gente lá vendendo mesmo. Ontem eu vendi 300 ontem. 300 peças? 3 mil? Realmente ela se auto-intitula ligada à facção criminosa. Mas isso nós vamos apurar no decorrer das investigações. E cada um tinha uma função específica. Os microtraficantes que foram presos ao longo das investigações, eles pulverizavam entorpecente na região da Cracolândia. As escutas levaram a polícia a um esquema grande de distribuição de drogas. Só hoje 5 pessoas foram presas, incluindo um sobrinho de Salete, suspeito de ser responsável pelas cobranças dos usuários e pequenos traficantes. Outros 8 foram presos em outras operações e há 8 foragidos. A polícia apreendeu drogas, celulares e cadernos de contabilidade. Todos vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo a polícia, Salete recebia a droga que era produzida em cidades da Grande São Paulo e distribuía para vários traficantes em ruas da Cracolândia. Rua dos Gusmões, Elvésia, Guaianazes e Dino Bueno. Esses outros traficantes criavam as próprias células para revender a droga na região. Em uma das escutas, Salete diz que em 1 hora, 10 quilos de crack eram vendidos na Cracolândia. Cada pedra custa cerca de R$10. Perguntar, vocês conseguiram debelar e acabar com o tráfico ali? É óbvio que isso seria uma utopia dizer, né? O tráfico ele é muito mutante, a gente tem que realmente continuar trabalhando. Mas que é uma grande pancada no sistema e na organização de entorpecente na região com a prisão dessas pessoas que têm um alto nível de envolvimento no crime.
O governador Geraldo Alckmin deve vetar amanhã o projeto de lei que criaria vagões exclusivos para mulheres nos trens do metrô e da CPTM. A informação foi divulgada agora há pouco pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Aprovada pela Assembleia Legislativa, a proposta era criticada por grupos feministas porque criaria segregação e não ajudaria no combate ao assédio sexual no transporte público. Segundo a jornalista, representantes de grupos e ONGs que vinham se manifestando contra a iniciativa estão sendo convidados para o ato de assinatura do veto no Palácio dos Bandeirantes. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O plano diretor de São Paulo, peça fundamental para o futuro da maior cidade do Brasil, foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Fernando Haddad. E para falar sobre os próximos passos, hoje nosso convidado é o arquiteto e professor titular do Departamento de Planejamento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Nabil Bonduque, vereador eleito pelo PT e que foi relator do projeto do plano diretor. Muito obrigada, vereador, por estar conosco. Bom, e agora? Quais os próximos passos para a implementação das mudanças importantes, ambiciosas, do novo plano diretor? Olha, Maria Lídia, uma das questões mais importantes do plano diretor é que, além de ele traçar diretrizes para o futuro da cidade, ele já tinha dispositivos autoaplicáveis. O que quer dizer isso? Aprovado o plano diretor, muita coisa já está valendo para a cidade. Né? Por exemplo, o maior adensamento ao longo dos eixos de transporte coletivo, o controle do gabarito, né, e do adensamento no miolo dos bairros, vários instrumentos, como por exemplo, os instrumentos que combatem a especulação com terrenos vazios, prédios desocupados. Né, todos esses instrumentos, muitos outros, já estão valendo. Então, o plano diretor já tem efeitos concretos que vão afetar... Imediatos. Né? Agora, muitos deles, para poderem gerar os efeitos, é necessário ações da prefeitura. Por exemplo, no caso da especulação com terrenos e prédios vazios, que hoje tem muitos, inclusive, estão ocupados pelo movimento de moradia. A prefeitura precisa notificar os proprietários, dizendo que eles têm 1 ano para apresentar projeto ou de ocupação do terreno, ou de utilização dos prédios, ou de reforma dos prédios, ou de parcelamento das glebas, que também vale para glebas vazias, né, dentro da cidade. E aí, então, eles precisam ser notificados para poder ter esse prazo. Caso, no prazo que foi definido, não haja nenhuma iniciativa do proprietário, ele começa a pagar o imposto progressivo no tempo, ou seja, cada ano a alíquota do imposto dobra, isso visando exatamente forçar o proprietário a dar uma utilização para essas áreas que não cumprem a função social. Bom, agora, dentre esses pontos que já têm aplicação imediata, o Minhocão está entre eles, porque o plano diretor definia também o destino do Minhocão. Vai ser desativado, certo? Certo, mas nesse caso é um caso que ele não está autoaplicável. Né? Foi definido que ele deve ser desativado progressivamente, principalmente para o tráfego individual motorizado, e que progressivamente ele deve, portanto, diminuir o tráfego de veículos e ser transformado ou em um parque ou ser desmontado total ou parcialmente. Só que para isso vai ser necessária uma lei específica, uma lei que determina prazos, que determina como isso vai ser feito, até para que a sociedade possa debater mais intensamente, né, o que pretende fazer com esse que é um grande, né, vamos assim... Quer dizer, tem tempo ainda, pelo que eu estou entendendo. Nesse caso tem. Agora, outras questões não. Por exemplo, na área ambiental, os parques, as áreas definidas como parque, que são 160 novos parques da cidade, são todos transformados em áreas de proteção ambiental. Né? São áreas particulares, elas já são áreas de proteção ambiental a partir do dia 31 de julho, quando foi sancionado o projeto. Com isso, elas ficam, de certa forma, preservadas para quando a prefeitura tiver condições de desapropriar, transformá-las em parques, serão transformadas. Mas já é uma medida imediata que depende, claro, que depois a prefeitura, né, realize aí
a tarefa de obter as áreas e criar os parques. Agora, o senhor acaba de falar que falou em debate, no caso do Minhocão. Eu vi que para outros aspectos também do plano diretor que requerem a regulamentação legal, etc., que se deseja o debate para que os moradores participem e também externem, né, a sua vivência, a experiência vivida. E como é que vai ser a motivação para essa participação popular nos casos em que tem de haver a regulamentação? Olha, eu acho que tem vários casos que vai ser necessária a participação da população. Por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo. O plano diretor, por exemplo, definiu que nos miolos dos bairros, o coeficiente máximo é 2. A altura máxima dos prédios é 8 andares. Mas a lei de uso e ocupação do solo pode definir limites abaixo desse. Então, a lei de uso e ocupação do solo, articulada com o plano regional, vai poder discutir, então, né, no bairro, né, o que se pretende. Através do quê? De entidades do bairro, audiências públicas, oficinas e, claro, que as entidades... Subprefeituras. A subprefeitura vai participar, mas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano é que coordena o projeto. Ah, sim. Né, mas, claro, que a participação das subprefeituras é importante e das entidades de bairro é fundamental. Outra coisa que também terá que ser debatida muito é o que nós chamamos a macrozona de estruturação metropolitana, que são que é isso? Isso é áreas no entorno das ferrovias, dos rios, que são áreas que têm muita gleba subutilizada e que é necessário fazer planos urbanísticos para que elas venham a ser ocupadas com outro padrão, definindo onde deve ser parques, onde deve ser habitação, onde deve se verticalizar, que avenidas devem ser feitas. Então, também, nesse caso, vai ser muito importante a participação da população e são leis. Tanto a lei de ocupação do solo, o plano regional, né, esses planos urbanísticos que poderão virar operações urbanas, são todas leis específicas. A discussão da população, projeto de lei, debate na Câmara, como foi o caso do plano diretor. Como foi no plano diretor, que nós ficamos 9 meses na Câmara debatendo, ouvindo a sociedade. Bom, mas para cada ponto desse não vai precisar tanto tempo, né? Não é possível. Não tanto tempo como o plano diretor, não. Mas certamente vai ser muito debate também, porque aí é uma questão mais específica. Sim. O plano diretor é mais genérico, era mais amplo. Mas ele avançou muito em questões que vão afetar a vida das pessoas. Bom, agora eu vi que o prefeito Fernando Haddad sancionou a lei que regulariza aquela área chamada Copa do Povo, né, aquele terreno ocupado lá em Itaquera. Aí uma questão que ficou polêmica, inclusive eu entrevistei Guilherme Boulos aqui e ele acha que isso é opinião de gente que é contra o movimento do MTST, que é como é que vai ser a distribuição das unidades desse tipo de área que no final das contas foi destinada para moradia popular em função da pressão do MTST. Eles vão entrar na fila para o cadastramento, vai ser exigência da prefeitura ou é caso isolado e especial que tem um cadastramento específico só entre quem participou? Olha, depende de como vai ser implementado esse projeto. Porque a lei que foi aprovada, ela só diz o seguinte, qual é o potencial de ocupação da área? Que, aliás, foi correto porque aquela área tem uma vocação para ser um projeto de habitacional. Agora, se for dentro do Minha Casa Minha Vida geral, como a gente fala, que é administrado pela prefeitura, necessariamente terá que ser o cadastro da prefeitura. Agora, existe uma modalidade do programa Minha Casa Minha Vida, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades. Mas isso não é vamos dizer, isso não é em relação àqueles que estão na fila, que estão esperando, que aparece em função de uma pressão popular, uma nova possibilidade e com uma outra fila. Isso não traz um desconforto para quem está ali esperando faz tempo? Mas olha, não fica uma ideia de fura-fila? Mais ou menos, veja, aí depende da interpretação. Mais ou menos não existe aí, né? Ou é ou não é. Não, mas deixa eu explicar melhor, porque esse programa, Minha Casa Minha Vida Entidades, ele existe já há muitos anos, já tem mais de 700 entidades no Brasil e ela também tem uma importância grande. Por quê? Porque a comunidade se organiza e administra um empreendimento.
através de sistemas de autogestão, que no mundo inteiro é um sistema importante para o enfrentamento do problema da habitação social. Por exemplo, países como a Suécia, países como a Alemanha, países como a Itália, têm cooperativas habitacionais que são formadas dessa maneira. Então, é uma modalidade, o problema da habitação de um país é muito grande e todos são necessários. O que é importante é que quem venha a ser atendido seja pessoas que tenham necessidade, que não vai comercializar, porque esse é o grande risco, né, do que acontece muitas vezes em projetos de habitação, que tem o subsídio, a pessoa vende, volta para a favela ou vai para outra ocupação. O importante é que seja da entidade, seja do cadastro da prefeitura, seja moradia, atenda pessoas que precisem, que fiquem ali e que possam reduzir as necessidades habitacionais, que são muito grandes, e o plano diretor, inclusive, criou, a gente está falando de uma área, foram criadas centenas de áreas de zonas especiais de interesse social. Então, às vezes, a gente fica muito focado em 4 ou 5 áreas que são ligadas, por exemplo, a esse movimento, algumas já ocupadas, outras que são reivindicações, mas foram centenas de áreas dentro da cidade que são destinadas à habitação de interesse social, portanto, vão atender muita gente. Está previsto só nessas áreas que foram consideradas zonas especiais de interesse social, 300 mil unidades habitacionais. Então, teremos condições de atender muitas pessoas que precisam de moradia na cidade. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Obrigada, Nabil Bonduque. Obrigado, eu que agradeço. Juliana. Receita Federal alerta: idoso que ainda não recebeu restituição caiu na malha fina. O fisco liberou na última sexta-feira a consulta ao terceiro lote de restituições do imposto de renda deste ano. O dinheiro será depositado no próximo dia 15 a mais de 1.600.000 contribuintes, incluindo devoluções dos exercícios de 2008 a 2013. Segundo o supervisor nacional do fisco, Joaquim Adir, além de idosos, outros contribuintes, como doentes graves, deficientes e quem declarou na primeira semana, também precisam consultar as pendências no extrato da declaração, que fica no site receita.fazenda.gov.br. Deputado federal Luiz Argolo, do Solidariedade da Bahia, é sócio informal do doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato. Segundo informações prestadas pela contadora Meire Pós à Polícia Federal, que trabalhou para o doleiro, os dois estavam à frente da empreiteira Malga Engenharia, uma das 3 empresas de Youssef que não eram de fachada. As investigações revelam que o deputado e o doleiro trocaram 1.411 mensagens em 6 meses entre setembro do ano passado e março deste ano e que o CEF chegou a entregar dinheiro no apartamento que a Câmara dos Deputados cede a Argolo. Uma das mensagens interceptada mostra que o chefe de gabinete de Argolo na Câmara, Vanilton Bezerra, recebeu R$120 mil do doleiro em sua conta pessoal. Em sua defesa, apresentada à Comissão de Ética, Argolo desqualifica as provas. O presidente do Iraque pede que candidato xiita forme o governo do país. Ele pretende encerrar o avanço do Estado Islâmico no território iraquiano. O presidente Fuad Mazum fez o pedido a Haider al-Abadi, que foi indicado pela coalizão xiita como candidato ao cargo de primeiro-ministro. Al-Abadi substitui Nouri al-Maliki na função. Ele desejava a reeleição e foi rejeitado em sua tentativa de um terceiro mandato. Em Bagdá, os apoiadores de Maliki realizaram uma pequena manifestação a seu favor. Forças leais a ele também foram vistas em áreas estratégicas da cidade, logo após ele ter discursado afirmando que não cederá à pressão para desistir de um terceiro mandato. E o presidente americano Barack Obama disse que a ofensiva no Iraque tem bons resultados e ressaltou que está pronto para trabalhar com outros países na região. O Pentágono afirmou que os ataques aéreos realizados desde a semana passada diminuíram o avanço do Estado Islâmico, grupo militante que domina grandes áreas do norte do Iraque. Os ataques frearam o avanço sobre a província de Arbil, a capital da região curda do Iraque, mas não enfraqueceram substancialmente o grupo. A Argentina pede que o governo americano intervenha no caso da dívida do país. O governo de Cristina Kirchner voltou a pedir hoje que Barack Obama intervenha no processo judicial sobre o calote da dívida do país. O pedido foi feito depois que um juiz distrital dos Estados Unidos ameaçou a Argentina por não obedecer sua decisão. Tomás Griesa, juiz que cuida da longa batalha da Argentina com fundos credores, afirmou que vai decretar que o governo Kirchner
desacatou ordem judicial. Em 2002, a Argentina deu um calote de 100 bilhões de dólares em títulos da dívida pública e renegociou a maior parte desse débito. Mas um grupo de fundos de investimentos foi à justiça pedir o reembolso total. A justiça americana deu ganho de causa aos credores e o governo argentino não efetuou o pagamento. Na Síria, ataques continuam aterrorizando a população. Mais de 170 mil pessoas já morreram na guerra civil no país. O vídeo amador mostra os bombardeios na cidade de Alepo e crianças sendo resgatadas dos escombros. O grupo Estado Islâmico afirma ter tomado alguns territórios desde que declarou um califado islâmico no mês de junho. Os ataques mais recentes vêm depois da resposta do exército de Bashar al-Assad, que está retomando áreas do país. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Continua em estado grave o homem baleado durante a abordagem de PMs na periferia. Presa a mulher acusada de ser uma das maiores traficantes da Cracolândia. Site é usado por paulistanos para reclamar e mapear áreas com falta d'água. Israelenses e palestinos respeitam a nova trégua de 72 horas. Exército da Ucrânia tenta retomar cidade em poder dos rebeldes pró-Rússia. Procon alerta sobre multas abusivas para quem desiste de apartamento comprado na planta. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Eu te espero. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Confira uma entrevista com o candidato ao Senado, Gilberto Kassab, em Hora do Voto. Hoje, 11h30 da noite.